Um bom dia a todos. Nesta quinta-feira santa, saudamos a todos com as palavras das senhas diárias. Palavra do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 21. Nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderam: pois nós vamos com vocês. Nós queremos adorar ao nosso Deus e fazemos isso em nome e na presença dEle, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Convido para que cantemos o hino Ó meu Jesus.
Amados no Senhor, abri vossos corações, confessemos os nossos pecados a Deus e peçamos-lhe perdão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confessai e dizei comigo. Eu, pobre pessoa pecadora, confesso a ti, Todo-Poderoso Deus, meu Criador e Salvador, que não somente pequei por pensamentos, palavras e obras, e sim fui concebido e nascido em pecado, de modo que a minha natureza inteira e todo o meu ser são culpados e condenáveis perante a tua justiça. Por isso abrigo-me à tua insondável misericórdia e procuro teu perdão, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora. Amém. Assim disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo naquele tempo. Ele é aquele que tira os pecados e o mal também nos dias de hoje e fará isso também amanhã. Que você possa crer que Deus em Jesus perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê a graça de celebrar esse culto com corações e lábios puros, por amor do seu santo nome. Amém. Convido você a orar comigo. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós nos reunimos espiritualmente com os irmãos e as irmãs na fé. Nos reunimos para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a orar, a concentrar os nossos pensamentos em Ti. Ajuda-nos por meio da ação do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, a cada um que nessa hora está unido em fé e amor para se abastecer e alimentar, Senhor, a Tua fé. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos nós agora ouvir a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 até 56. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice e o vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus e com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos seus discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mas eu tenho de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar.
Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Eu vou um pouco mais adiante. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que eu não seja tentado. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez Jesus foi e orou dizendo: meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vão embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que não tinha sido mandada por chefes de sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer agora? Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado dos grandes sacerdotes e cortou uma orelha deles. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda a meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. Mas, neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Cantemos nesse momento, Corações em Fé Unidos, 3 estrofes.
palavra prevista para a pregação nesta manhã é a palavra de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos esse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Até aqui a palavra. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, nesta quinta-feira santa, as palavras do apóstolo Paulo nos tocam profundamente. Paulo aponta para a ceia. Quando comemos o corpo de Cristo, quando bebemos do cálice, tomamos parte no sangue de Cristo. Paulo chama a nossa atenção para a comunhão que Jesus estabelece conosco. A iniciativa, amados, ela é sempre do Senhor. É Ele quem convida os seus discípulos para a sua mesa. Ele mesmo a prepara. Ele mesmo serve e distribui seu pão e vinho, seu corpo e sangue, para operar remissão dos pecados, vida e salvação. Na noite da primeira quinta-feira santa, Jesus ele instituiu esse manjar celeste que é a ceia do Senhor para os seus discípulos. Como estavam os discípulos naquela noite? Tomados de tristeza. O próprio Jesus sentia uma grande tristeza em seu coração durante o jantar. A palavra diz, Jesus diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. A palavra diz, eles ficaram muito tristes. E Jesus disse aos discípulos, esta noite, todos vocês vão fugir e me abandonar. A Pedro, Jesus diz, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. No momento da maior aflição, enquanto o Senhor ora e de seu suor caem gotas de sangue, os discípulos, tomados de cansaço e medo e tristeza, eles adormecem. E por fim, a palavra nos diz que todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Jesus foi preso, foi condenado à morte, mas Deus o ressuscitou. Jesus, ele conhecia os seus discípulos, conhece também a cada um de nós. Jesus conhecia a boa intenção de cada um deles, conhece também as nossas boas intenções, a nossa boa vontade. Jesus conhecia a ambição, a vaidade dos discípulos em um querer ser melhor do que o outro. Jesus conhecia a sua fraqueza na fé, conhecia o seu medo, sabia também da sua tristeza e da nossa. E é por amor a esses discípulos tristes, com medo, cheios de fraqueza, que Jesus, por amor a eles e a nós, instituiu na quinta-feira santa a sua ceia. E ele nos ordena, tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. E essa comunhão com o Senhor, ela se atualiza a cada culto com a ceia. Porque isso é o meu sangue, o sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Entre nós, pelo menos uma vez ao mês, a gente celebra,
né, tem um culto com a ministração da ceia. Em especial nessa época da Semana Santa, hoje, Quinta-feira Santa, amanhã, Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa. Muitos membros da Igreja Luterana, alguns deles participam somente uma vez ao ano na ceia. Alguns hoje, alguns amanhã. E quem de nós poderia imaginar que justamente nesta Páscoa seríamos privados da participação da ceia de Jesus de forma comunitária, presente aqui na comunidade? Que isso nos leve à reflexão. O quanto que a ceia é importante para você? Será que nós podemos abrir mão da ceia do Senhor? Com certeza não. Que nós possamos dar graças a Deus por esse tempo também, onde nós somos chamados a refletir sobre o real valor da palavra de Deus, da comunidade e da ceia do Senhor. A ceia do Senhor aqui é um preparo para participarmos do banquete celestial na Nova Jerusalém, onde Deus mesmo estará conosco, onde Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. E a nós, nesse momento da pandemia, a partir de agora, cada um de nós é chamado a viver, a se preparar e a colocar em prática as consequências da sua fé, as consequências de participarmos da ceia do Senhor. E é por isso que Paulo nos escreve em Romanos capítulo 12, versículo 12, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Por fim, palavra do Senhor Jesus a Simão Pedro, antes de Pedro dizer que não o conhecia. Jesus diz assim, no Evangelho de Lucas 22, 32. Mas eu tenho orado por você, Simão Pedro, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Palavra que Jesus diz também a você, Pedro, João, Maria, Teresa, Paulo. Mas eu tenho orado por você, para que não lhe falte fé nesses dias. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Essa é a nossa tarefa, animar os irmãos e as irmãs nessa hora. Que Deus assim nos ajude. Amém. Em resposta a essa palavra, queremos nós confessar essa fé que é presente de Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós queremos cantar do hino que cantamos anteriormente, Corações em Fé Unidos, as estrofes 4 e 5. Como discípulos e discípulas, queremos agora também demonstrar esse nosso amor por meio da oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nossos corações estão unidos em fé e em amor. Como teus discípulos e tuas discípulas, neste culto da Quinta-feira Santa, ouve a nossa oração. Nós oramos a Deus por todas as famílias que permanecem isoladas em sua casa por amor. Dá a elas, ó Deus, paz, paciência, até vencermos juntos esse momento. Nós oramos a Deus pelos idosos que sentem medo e solidão, que eles se sintam cuidados, amados e protegidos. Nós oramos pelos trabalhadores que continuam trabalhando para atender às nossas necessidades básicas, como comida, remédios. Oramos a Deus por todas as pessoas que perderam a sua vida por causa do vírus nesses dias, aqui no Brasil e no mundo. Oramos pelos médicos que morreram nesses dias, perderam a sua vida cuidando dos doentes. Oramos a Deus por consolo para as famílias enlutadas. Oramos pela ISLB e por todas as igrejas, para que acompanhem o teu povo com o consolo e conforto que a tua palavra nos dá. Oramos pelas autoridades políticas que neste momento têm a responsabilidade de proteger a vida das pessoas. Agradecemos pelos gestos de solidariedade e amor que agora se manifestam. Mostra-nos, ó Senhor, aquilo que cada um de nós pode fazer em favor da vida humana. Tudo isso, ó Deus, tudo aquilo que sentimos, pensamos, que está em nosso coração, queremos colocar, ó Deus, em tuas santas mãos, ao teu cuidado, quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tendo a bênção de Deus, nós temos tudo aquilo que é necessário para enfrentar aquilo que vem pela frente. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Amém. Que tenhamos assim uma quinta-feira santa de meditação por tudo aquilo que Jesus, por amor, fez por mim e fez também por você. Que assim seja. Amém.